tarde, hoje é dia 25 de julho e eu estou aqui com o professor Antônio Marminho e o Oswaldo Macedo, que também é do nosso convívio, está todo dia aqui, é nosso colaborador, nosso fotógrafo. Marminho, nosso professor de História, e a gente vai conversar sobre alguma coisa relacionada à política. E eu queria perguntar para o Marminho o seguinte: alguns dias, durante essas últimas manifestações, surgiu na internet, principalmente entre pessoas conversando e em Facebook, uma história de que era possível um golpe no Brasil, que as manifestações faziam parte dessa trama. Eu pergunto para o Marminho se existe essa possibilidade, que Brasil é esse? Ainda tem um espaço para golpe de Estado numa democracia como a nossa? Ou a nossa democracia é fajuta? Oi, Yara, boa tarde aos internautas mais uma vez. Olha, é o seguinte, as pessoas confundem um pouco o golpe de Estado com revolução. Golpe de Estado é simplesmente uma tomada de poder por usurpadores. E uma revolução é um processo em que as coisas mudam. As revoluções não são muito controláveis, elas acontecem quando a população toma a rédea da coisa e resolve promover uma mudança verdadeira. Elas podem ser mais ou menos violentas. Tá? A independência da Índia foi uma revolução, em que os revolucionários praticavam a política da não violência. A Revolução Francesa foi também uma revolução. Mas agora no Egito, foi um golpe de Estado ou foi uma revolução? Agora recente. Foi um golpe de Estado dentro de um processo revolucionário. Por quê? Porque um processo revolucionário que ainda não tomou um rumo. Mas o caso da Revolução Francesa é claro. O caso da Revolução Francesa aconteceram golpes, aconteceram as execuções, os julgamentos que eram farsas para poder acabar com os inimigos, tudo isso tal. Mas ali tem um caráter de revolução, porque é o povo tomando a rédea daquilo, ainda que as lideranças se desviassem um pouco, e claramente ali tem um desígnio, um projeto de mudança profunda da sociedade. 1964 não foi uma revolução. 64 não foi uma revolução. A de 31 de março ou 1º de abril? Não de 1º de abril. Né? 31 de março não teve nada, foi 1º de abril bom. Inclusive, quem for consultar os anais do Senado vai ver que ainda na sessão que começou na noite de 1º de abril e se estendeu para 2 de abril, eles estão falando do movimento militar como se fosse um boato. Quer dizer que em 1º de abril, nem 31 de março eles viram tropas nas ruas, porque nem em 1º de abril lá em Brasília eles estavam observando tropas nas ruas, eles estavam pensando que era tudo boato. Os jornais que participaram do golpe, que pediram, que se juntaram, que no caso foram os grandes jornais, noticiaram como se tivesse já ocorrido no dia 31, à tarde também a imprensa que participou do golpe disse que estava consumado pelas 5 horas, mas não era verdade, era para apresentar um fato consumado. Bom, o golpe de Estado, para acontecer, precisa de 2 coisas. Precisa ter uma liderança de pessoas que queiram usurpar o poder, e precisa também que tenha uma força militar ou paramilitar junto. Essa força militar ou paramilitar precisa de algo mais básico ainda para acontecer. Dinheiro. Exatamente, você tem um patrocinador. E não precisa de um certo alinhamento internacional também? Também, mas o alinhamento internacional entra nos patrocínios, né? Então, o que aconteceu em 1930? O Getúlio Vargas saiu com tropas, com uma organização armada do Rio Grande do Sul. Tinha que passar por São Paulo, que era onde estava a principal oligarquia interessada em manter o regime. O governo federal mandou o exército bloquear esse golpe, porque inclusive era o dever do exército
bloquear um golpe desse. O que aconteceu? Quando eles se encontraram no Paraná, não houve o confronto das tropas. O general do exército que estava encarregado disso deixou Getúlio passar, ele seguiu, chegou de surpresa no Rio de Janeiro, tomou tudo. O presidente Washington Luiz achava que a situação estava sob controle, não estava. Mas o que aconteceu para não ter o patrocínio aí do regime? É que a oligarquia que mantinha o regime tinha quebrado financeiramente no ano anterior, em 29. Então, ela e os próprios parceiros internacionais do regime, no caso o Reino Unido e os Estados Unidos, também não estavam em situação assim muito organizada para resistir ou para dar palpite no que estava acontecendo aqui. Então o momento era perfeito para o Getúlio. Se ele tivesse tentado 5 anos antes, fracassaria. Se tentasse 5 anos depois, poderia fracassar. Mas o exército não bloqueou. Eles deram um golpe e se estabeleceram. O que aconteceu em 37? Que ele deu o golpe, ele teve sucesso no golpe de 37, de novo. Getúlio. Porque daí ele já tinha do seu lado, né, o establishment do país. Então ele já tinha os seus patrocinadores para se manter lá. De 1930 a 1964, o Brasil teve um hiato na sua história, que foi o único período que a oligarquia que nos governa agora não esteve exatamente no poder. Porque quem esteve de 1930 a 1974 no poder, 64 no poder, foram os getulistas. Tá? Houve um esforço constante da oposição oligárquica que se organizou no UDN, Partido Nacional, não mais Partido Republicano Paulista, os partidos republicanos estaduais, na UDN, para tentar tirar o Getúlio. Inclusive pela via eleitoral, primeiramente. Não conseguiram. Quando derrubaram Getúlio, colocaram Dutra, que era getulista. Esse foi o acordo. Aí eles pensaram que nas eleições, que o Getúlio não queria eleição de jeito nenhum antes, Getúlio seria derrotado. Lendo engano, Getúlio ganhou a eleição. Depois, tentaram caçar o Getúlio com base naquele escândalo da tentativa de assassinato do Carlos Lacerda, que matou o major da aeronáutica. Quando eles acharam, bom, Getúlio está perdido, o Getúlio se matou. Aí pensaram, bom, mas o Getúlio se matando, agora ele não tem sucessor, lendo engano. O Juscelino Kubitschek, que era getulista, se elegeu, junto com o Jango. Porque os getulistas tinham se organizado em 2 partidos, o PSD e o PTB. Inclusive tem uma lenda que quando foram fazer o registro na Justiça Eleitoral dos 2 partidos, a secretária, que era a máquina de escrever naquela época, datilografou a lista que era do PSD como PTB. A que era do PTB como PSD. Trocou, mas aí quando o assessor do Getúlio viu, disse, não, mas vai em frente assim. Foi registrada desse jeito. O Juscelino ganhou a eleição e depois, em 60, pela primeira vez, o DN conseguiu emplacar um candidato, que foi o Jânio Quadros, que não era exatamente o DN, mas estava apoiado pelo Sucessão DN. do Getúlio. Sucessão do Juscelino. Só que o Jânio, espertamente, costurou na última hora uma fórmula por debaixo do pano com o João Goulart, que era getulista, era do PTB, não tinha nada de comunista. Filho dele. Dizem que é filho dele e tal, mas o importante é o seguinte, o João Goulart era um latifundiário, era um homem rico, ele era claramente um getulista, ele seguia em tudo a cartilha do Getúlio, e não tinha a menor possibilidade, de ser um comunista. Agora, tanto é que, se a gente retomar na década em 53, quando da questão do aumento do salário mínimo 100%, o Vargas acaba demitindo ele, mas manteve o aumento do salário mínimo. Ele era o ministro do Trabalho do Vargas. Do aumento, exatamente. Aliás, começaram a chamar o Jango de comunista nesse episódio,
porque temeram que o Jango, ao fazer isso, se tornasse um candidato viável a presidente e estendesse mais 5 anos de presidência getulista. Esse era todo o problema deles. Muito bem. Então, mas viu, Marcos, pegando 2 pontos, tem 2 pontos interessantes aí. O golpe do Estado Novo de 37, que é tramado pelo general Mourão Filho, vai ter o general Mourão Filho no golpe de 64. Como se explica isso? Pois é, mas é que aí que tá. Eles precisaram cooptar a cúpula das Forças Armadas, que tinha vindo do tenentismo e do getulismo. Porque a cúpula das Forças Armadas não era por questão profissional que estava lá. Eles tinham ascendido por indicação política mesmo. Todos eles tinham virado generais e marechais por vontade política. Os tenentes se transformam em generais. Exatamente, entendeu? Agora, eles precisavam, a UDN teve a capacidade de cooptar esses militares para o lado delas. E por isso que os getulistas não previam isso, porque eles acreditavam que era gente leal a eles. Então, por exemplo, o que fez a coluna Prestes, então? O Prestes era um dos tenentes. Não, porque nem todos os tenentistas seguiram esse rumo. O Prestes foi para o Partido Comunista. Essa coluna se desarticulou de certa forma, porque cada um seguiu o seu caminho. É mais ou menos o seguinte, como você recentemente tinha o PMDB, tinha um blocão, né? Só que a coluna Prestes e o tenentismo era muito menor que o PMDB, mas depois que teve a redemocratização, mais ou menos cada um seguiu, né, um lado. Agora, o que tem em 64? O que tem na renúncia do Jânio? O Jânio, ele deu um blefe para o UDN, que era o seguinte: não interessava para o Jânio fazer a política externa que o UDN propunha, que era de alinhamento automático com os Estados Unidos. Por quê? Porque não interessava para nenhum presidente, na posição do presidente da República, fazer isso. O que era interessante? Era negociar esse apoio com os Estados Unidos. Vamos ficar do lado dos norte-americanos, era o que eles propunham, mas nós vamos cobrar um precinho por isso. Por exemplo, uma usina como de Volta Redonda. Tal. No caso, o Jânio... Que a usina de Volta Redonda foi negociada em 42, o apoio norte-americano. O Jânio, o que ele fez? Ele condecorou o Che Guevara para dar o seguinte sinal para os Estados Unidos: olha, ou vocês dão uma ajudinha aqui, uma injeçãozinha de dinheiro aqui, um crédito maravilhoso, ou corre o risco de a gente estar mudando de lado, entendeu? O Carlos Lacerda, que tentou já derrubar o Juscelino, que apoiou o Jânio, mas engolindo o Jânio, porque na verdade ele queria ser o candidato, ele gostaria de ganhar a eleição. O Carlos Lacerda, que não perdoava o Jânio por ser mais popular que ele, começou a aproveitar desse contexto para fazer uma pressão contra o Jânio. O Jânio chamou o Carlos Lacerda para uma conversa, para parar um pouco a pressão. E não deu certo essa conversa, tanto é que o Jânio teria tirado objetos nele na conversa, já era no escritório em Brasília. Né? E o Carlos Lacerda saiu de lá dizendo que o Jânio quer dar um golpe. O que o Jânio fez? Ele deu um blefe. Ele diz assim: olha, vocês estão brincando, mas daqui a pouco tem um getulista de volta à presidência. Só que não saiu o resultado como ele previa. Eles levaram a sério o bilhete da renúncia, né? Eles esperavam que fosse da outra vez, como, não, por favor, esqueça isso, rasgar esse bilhete. Não, não foi isso. Eles esperavam talvez que tivesse depois um movimento popular para recolocá-lo no poder, não aconteceu isso. Então, voltou um getulista ao poder, o João Goulart. E o que eles fizeram nesses anos todos, até o golpe? Tentar sabotar de todas as formas o governo João Goulart. Né? Primeiro teve o parlamentarismo, que não vingou, depois acabaram com o parlamentarismo. E daí era detonar com o governo do João Goulart. Diga-se de passagem, quem era o primeiro-ministro, e foi o primeiro-ministro desse momento do parlamentarismo, foi o Tancredo Neves. Que era um outro getulista. Então, mas que tinha um trânsito com o DN. Então, com o DN e diretamente com os militares. Com os militares, então.
eles tentaram de todas as formas desgastar o governo João Goulart, não porque naquele momento eles tivessem ideia de derrubar o João Goulart, mas para que em 65 não fosse um getulista o eleito. Essa era a ideia. E o grande favorito para 65 era de novo o Juscelino Kubitschek, que tinha capacidade de articulação, tinha popularidade e tudo. E a UDN não tinha um candidato com popularidade à altura, né? Tinha o Carlos Lacerda, mas o Carlos Lacerda não era tão popular quanto o Juscelino e provavelmente não era a pessoa mais confiável para eles também, porque o Carlos Lacerda atuava muito individualmente, muito de modo independente da cúpula da UDN. Então, eles tinham que desgastar, pelo menos tentar desgastar o Jango, para daí o governo não ter um candidato muito forte. O que aconteceu quando o João Goulart fez o comício das reformas de base? É óbvio que fazer reforma agrária no último ano de um governo, ninguém faz. Isso é uma mentira, uma demagogia. Mas o fato do governo conseguir reunir gente num grande comício no Rio de Janeiro mostrou que eles não estavam tão desgastados assim quanto se imaginava. Então, se o governo não estava desgastado e o DN não tinha um candidato, a eleição de 65, naquele momento, estava fadada ao sucesso do getulismo mais uma vez. O Juscelino ia levar. Essa era a previsão deles. Getulismo que a gente tem impressão que ganha eleição até hoje, porque como tem gente que tem saudade do Getúlio, viu? Pois é, o Getúlio tem força. A voz. Não é que a população não tivesse ciente dos podres dos getulistas. O problema é o seguinte, é que com os getulistas, os trabalhadores da classe média conseguiam empatar o jogo um pouco. E com aquela oligarquia da República Velha, perdia. Porque, obviamente, a República Velha só fazia coisas para a oligarquia brasileira e por um tempo não fazia nem para a indústria, fazia só para o que hoje é o agronegócio, para os latifundiários. Então, eles não tinham muita saída, ou eles engoliriam uma vitória dos getulistas em 65, ou eles davam um golpe de Estado. E eles foram dar um golpe de Estado. Aí, o mesmo exército que impediu um golpe de Estado contra o Juscelino, que não impediu o golpe de Estado contra o Washington Luiz, foi ser a força desse golpe de Estado de 64. Por quê? Porque dessa vez tinha patrocinador, que eram os banqueiros, as multinacionais, o governo dos Estados Unidos e a oligarquia da República Velha, que era a planejadora do golpe. Então, por isso, 64 pôde acontecer. E por quê? Os getulistas, apesar de fazerem coisas pela classe média e pelos pobres, eles, na verdade, serviam o mesmo establishment. E os militares que aderiram ao golpe, como o Oswaldo lembrou, eram justamente aqueles que eles acreditavam que eram fiéis a eles. Então, eles não resistiram. Eles pensaram que era melhor empatar o jogo. Entra aí um pouco o problema da personalidade. A personalidade dos agentes políticos não é sempre o que mais influi. Mas nesse caso influiu um pouco, porque se fosse o Brizola, ele teria resistido. Mas o João Goulart, como era equilibrista, cada hora ele chegava para um lugar, se fosse para a Mancha Verde ele era palmeirense, se fosse para Gaviões da Fiel ele era corintiano, lá no estádio do Maracanã ele seria flamenguista, né? O que justamente pesou contra ele. Que pesou justamente contra ele, que é o que mais desgastado, ele tem cada hora um discurso. O Jango não quis resistir. O Brizola queria resistir. Não foi ouvido. Então, eles acharam o seguinte, olha... E vale lembrar que o Brizola e o Jango, o Brizola a Neuza Brizola é irmã do Jango. Ele era cunhado do Jango. Todas famílias gaúchas. Gaúchas e mineiros, né? Porque daí tem o Tancredo Neves, tem o Juscelino e tal. Então, eles acharam... Mourão Filho, a tropa do Mourão Filho, que era da 4ª Região Militar, saiu de Juiz de Fora. Eu era meio adolescente, não tinha essa visão, tanto que eu não sei nem falar se foi 1º de abril, 31 de março, mas passou na janela da minha casa.
passaram caminhões cheios de soldados, tanques, em direção ao Rio de Janeiro. E 2 ou 3 dias depois eles estavam de volta como heróis, as mocinhas todas na rua. Eu continuei na janela, que eu ainda era menor. As mocinhas na rua, jogando bilhete para eles como se eles tivessem voltado de uma guerra. Isso aconteceu em Juiz de Fora. Mas, de onde saiu a tropa do Mourão Filho. Quando saiu? O ninho do golpe foi Juiz de Fora. Pois é. Aí o que aconteceu? Quando o golpe se deu e o Jango não quis resistir, o Juscelino pensou assim, não, mas eu tenho que ele tinha contato com os militares e tinha contato com os norte-americanos. E ele acreditava que ele era de confiança dos norte-americanos. E tinha também boas relações com pessoas do dele. Ele achou que ele podia dar a volta por cima. Ele aderiu ao golpe, mas o golpe era principalmente contra ele, não tanto contra o Jango. Ele aderiu ao golpe ali, achando que depois consertava, articulava um outro jeito da situação. Não pôde. Então, mas aí entra um outro fator. Após o golpe, você pega, por exemplo, a questão do Castelo Branco e depois a questão da escola de Fort Bullitt, né, a escola das Américas, que vai discutir a questão da geopolítica para a América Latina, que tem o Golbery do Couto e Silva como base desse processo. E aí é o momento da gestação do golpe e dos militares no poder. Começa com o Golbery do Couto e Silva uma etapa diferenciada. Ela traz um diferencial. E esse diferencial está calcado no quê? Na questão do próprio Estado Novo de 37, que está lá o Mourão Filho com a falsificação do plano Cohen, né? É a mesma desculpa. A criação do DIP, Departamento de Empresa e Propaganda, que vai inverter seus serviços em detrimento dessa junção de forças. Para quê? Com o tecido social desgastado. Aí você pega o IBAD, não sei o que mais, e vai uma série de institutos que vão reforçar esse desgaste social. E aí quando a gente pega, por exemplo, a questão das ligas camponesas, de toda uma discussão que está havendo em torno de uma formação de correntes da sociedade, para discutir reforma agrária, para discutir o papel urbano, a inversão, a indústria do Nordeste, correntes do Nordeste, discutir a questão da industrialização do Nordeste, e dizendo que o Nordeste não aguenta mais sustentar o Sul em mão de obra, e toda essa discussão, porque faz um espaço diferente, e o custo foi muito alto, principalmente com a questão das oligarquias da República Velha, que daí entra a questão de 32. Então, os tenentes de 32 não são generais de 64. E 32, na verdade, é uma contra-revolução de 30, que vai sustentar o golpe de 64. Então, teoricamente, você tem. Tanto é que se pega Cunha, por exemplo, quando houve a luta em 32, com o pessoal que sobe, o Vargas não manda. Só tem o quê? O pessoal dele, que está ali, são alguns cariocas que estão na liderança. O grosso da tropa todo era do Nordeste brasileiro. Tanto é que o pessoal está rapadura, não sei o que mais, uma série de coisas, que essa tropa veio e era de alagoanos, toda a tropa que lutou favorável à ditadura de Vargas naquela região eram de alagoanos. Não tinha carioca. Por quê? Porque o Rio de Janeiro era favorável a São Paulo. Se alinhava com São Paulo. E Minas, que o pessoal esperava que viesse favorável a São Paulo, veio contra. Inclusive estava o seu Juscelino lá no 32. Que era o general Bied que lutou em Passa Quatro, ali, aquela região do Túnel. Pois é, mas vocês, a gente veio falar da possibilidade de golpe, que loucura é essa? Pois é, agora o negócio é o seguinte. O problema é o seguinte, existem nuances entre os governos, por mais que as coisas permaneçam as mesmas, tem as nuances entre os governos. E as nuances, muitas vezes, elas causam uma briga entre os grupos de interesse, até desproporcional, mas porque muitas vezes os grupos de interesse não querem perder nada, eles estão catando centavinho para formar os bilhões deles. Não existe a possibilidade de golpe agora, porque o establishment não está interessado em financiar um. Por que não está interessado em financiar um? Porque o establishment tem condição ou de emplacar um candidato deles,
ou então de forçar o governo que estiver aí a fazer a política que eles querem, ainda que digamos, não seja totalmente como eles querem, mas 90% próxima daquilo que eles prefeririam, entendeu? Então, é como está outro dia aí, discussão do controle dos gastos públicos, né? Houve até uma noite aí que eu vi no Jornal da Globo, eu vejo todos os jornais dessas televisões, não estou tendo predileção por jornal nenhum, mas eu vi lá no Jornal da Globo uma queixa de que a Dilma não estaria controlando os gastos públicos porque ela estaria estourando com gastos em educação. Não acho que seja verdade isso. Eu acho mas isso indica muito claramente um recado para ela, que eles estão dando. Eles não querem que ela gaste com essas coisas, ao invés de gastar com juros. Se ela puder gastar mais, sempre tem que pagar juros para o mercado financeiro. Essa é a lógica deles. Eles têm condições de impor a lógica deles? Tem. Porque se você olhar dentro do atual governo, não é todo mundo que é escravo do mercado financeiro no atual governo. Tem gente ali que tem projeto ali importante para o país e que está lutando há um tempão para ver se consegue deslanchar esses projetos. Não conseguem porque falta dinheiro para isso. Mas falta dinheiro por quê? Porque a política principal do governo tem que ser a política de austeridade, que é para dar ganhos para o mercado financeiro. Nos últimos anos, a pequena diferença com relação ao governo tucano é que cada vez mais foi crescendo uma política desenvolvimentista, que no começo era só uma promessa, só uma ideia, mas ela foi cada vez mais crescendo, entendeu? E esse governo, ele de fato, com relação aos dois governos tucanos do mesmo presidente, ele fez mais investimentos, ainda que talvez não tanto quanto necessário, ainda que de uma forma errada, ele fez um pouco mais investimentos. Tá? A gente vai questionar a forma com que foram feitos, pode ser, mas fez um pouco mais. E é o que ela disse numa cúpula do G20, né, presidente, que dá certo ter um pouco de austeridade e um pouco de desenvolvimentismo. Ela disse isso. Tá? O mercado financeiro não perdoa isso, mas eles têm duas soluções que qualquer uma das duas vai servir. Ou eles colocam um outro candidato mais próximo deles, ou eles enquadram esse governo de alguma forma. Na verdade, eles que decidem. Eles que decidem. Mas para isso eles não precisam de uma intervenção militar. Até nesse momento para eles é bom que não tenha uma intervenção militar. É bom que quem faça a vontade deles seja o escolhido da população para ter a legitimidade para as políticas que eles querem. Porque se você botar um golpista, você vai dizer, claro que ele toma atitudes contra o povo. Ele é um usurpador, ele não foi eleito, ele não tem a vontade popular para justificar o mandato. Né? Então, nesse momento, não tem um patrocinador. Agora, existem pessoas que não sabem o que elas pedem, ou não sabem o que elas estão querendo, que elas querem a volta da ditadura militar. Eu não sei o que essas pessoas imaginam, mas eu digo porque que elas não sabem o que estão pedindo, é que elas não se dão conta que as mesmas pessoas que fizeram o golpe de 64, que tiveram dentro do regime até 85, essas mesmas pessoas continuam no poder. Ou estão na segunda geração já. O Lindolfo Collor, tá? Era uma geração dos golpistas, o Collor é uma outra geração. Aliás, o Collor começou a política dele já dentro da arena mesmo. Né? Ele começou a política dentro da ditadura, ele votou no Paulo Maluf, no colégio eleitoral. Tá? O Sarney foi presidente do país, presidente do Senado várias vezes e era presidente da arena. Né? Foi vice do Tancredo, depois presidente da República. Então toda essa gente ainda continua no poder. O que eles mudaram é um pouco a estratégia deles para permanecer no poder. Eles aceitam dividir o poder, inclusive dar um pouco mais de protagonismo
para quem fez oposição a eles durante aquela época. Entendeu? Eles aceitam ficar no poder com a democracia. Então o que seria uma volta da ditadura de 64? Seria essas mesmas pessoas que continuam mandando mudarem de atitude. Passarem, voltar a ter uma atitude autoritária, fechada, etc. Entendeu? Quem pede a volta da ditadura de 64 está pedindo a volta dos que não se foram. E também está pedindo aquela história terrível que está por debaixo do tapete até hoje. Pois é. Muita gente se lembra. Não é verdade? É isso. Então. Mas, voltando ao que a gente estava conversando agora há pouco, essas citações que o Oswaldo fez, no Nordeste, ter um movimento político, e o Brasil então já foi muito mais político do que hoje? Se você, em termos de massa, sim. Em termos de massa, sim. Hoje nós vivemos um certo ostracismo político. Um movimento, e o exemplo está aí nas ruas, a questão de hoje, do movimento na rua, que é um movimento sem liderança. É um movimento cego, que a gente chama. É um movimento que desgasta a sociedade, prepara só a direita para o poder e ela atrás, de longe, começa a manipular. Mas ele é um movimento que você não tem um sentido político. O cara sai para a reivindicação, de repente, ou ele acaba brigando com a polícia ou vira um quebra-quebra. E isso é muito ruim para qualquer sociedade. E isso vai repercutir na economia do país. Mas a direita já está preparada para o poder há muito tempo. Não, ela está preparada para o poder. Agora, o problema é a questão da massa. Oswaldo, e ela não tem esse apoio de massa para... ela tem um apoio de massa muito maior do que a esquerda. Porque essa massa que tá na rua assim, desse jeito ainda não sabe o que pede, é facilmente manipulável. Muita gente acha que está na rua assim, que eles não têm o lado, que eles não estão nem na esquerda nem na direita. Mas porque a ideia de esquerda e de direita que eles têm não identifica a relação que eles têm com o capital econômico. Na verdade, hoje em dia falam uma coisa que está muito, no meu entender, está muito longe da realidade. Falam que não tem mais classe proletária, não tem mais classe trabalhadora. Eu falo, não, é o contrário. Hoje em dia, 99% da população é classe trabalhadora e a grande maioria cada vez mais sendo proletarizada. Até microempresário está sendo proletarizado, mas engenheiro e médico e advogado, professor há muito tempo. O professor está proletarizado há muito mais tempo que o Mas eu queria observar, dentro de tudo que a gente falou, que os políticos têm um plano de carreira, quem não tem são os professores. Os professores não, coitado. Os políticos têm N planos de carreira. Estão vindo. Eles têm N planos de carreira, né? Estão vindo. Eles têm N planos de carreira. Aliás, eles... Se não tem o plano de carreira, eles correm com o dinheiro, né? Correm com o dinheiro do povo. Eles com o saco nas costas. Eu tenho que reconhecer um mérito deles, que o oportunismo dessa elite dominante da política, que está aí, já vai fazer 50 anos, voltou ao poder 50 anos, o oportunismo deles é tão aperfeiçoado que aqueles entre eles que fumam conseguem acender o cigarro no primeiro raio que cai. A oportunidade eles não perdem. Mas, Oswaldo, eu vou dizer para você o seguinte, eu recebo às vezes pela internet as perguntas mais assim, que me chocam, que eu não sei de onde que as pessoas tiram essas perguntas, não porque perguntar ofenda, mas é porque assim, o pressuposto da pergunta, não sei de onde é que elas tiram. Mas, outro dia, falam dessa revolução maldita, que não é a revolução do golpe de 64, de uma maneira muito ahistórica, como se o que aconteceu ali não tivesse um passado antes, não tivesse um depois, como se tivesse aquele momento, e substituem a história do Brasil pela história de outros países, para identificar. Você já começa a mentira a identificar o Jango exatamente com a esquerda. Não. Os getulistas usaram os integralistas para permanecer no poder, usavam os comunistas, os socialistas, usavam quem fosse. Mas
usam, por exemplo, muito falam, o que aconteceu na União Soviética e tal. Mas, olha só, tudo que aconteceu na União Soviética, bom, em primeiro lugar, não aconteceu só depois que comunistas derrubaram o czar, né? Essa história do Estado soviético censurar, matar opositores, no tempo do czarismo, na Rússia imperial, já acontecia tudo isso, e até era pior a repressão. Aliás, o Stalin, com tudo que se diz contra ele, se tudo isso é verdade, ele não consegue ser ditador pior do que os czares foram. Porque no tempo do czarismo, qualquer pessoa em nome do czar podia andar na rua e matar qualquer um, né? Mas enfim, primeira coisa da história da Rússia é que o que acontece de autoritarismo lá, de totalitarismo, de repressão, não foi exclusividade do período em que o Partido Comunista levou adiante o país. Acontece até hoje. Aliás, hoje nós temos a cúpula da KGB substituindo a cúpula do... E as máfias, né? E as máfias, né? E segundo, que o que aconteceu no Brasil, nunca houve no Brasil um movimento armado, vitorioso, que se reivindicasse de esquerda, né? E que fizesse essas coisas que os bolcheviques teriam feito na Rússia. Eu falo teriam feito porque eu não quero entrar na discussão se fizeram ou não. Mas tudo isso que se imputa aos stalinistas na Rússia, o regime de 64 fez no Brasil. O regime de 64 acabou com a liberdade partidária, ele criou estatais, ele aumentou a repressão política, diminuiu a liberdade individual, criou uma censura ferrenha como nunca se viu antes, tá? Esmagou os movimentos sociais, quer dizer, não tem nada que você possa dizer que Stalin fez e que de Castelo Branco a Figueiredo não tenha acontecido. Não fora feito aqui. Não fora feito aqui. Eles fizeram tudo o que eles disseram que os comunistas poderiam fazer se tomassem o poder. Eles fizeram. Até desrespeitar o direito à propriedade. Mas aí, no caso, era sempre a propriedade do Estatuto da Terra. O Estatuto da Terra, mas era sempre que é um negócio, uma coisa... Não, mas eles violaram a propriedade no seguinte sentido. Teve uma época, por exemplo, que as empresas privadas tinham de ter assessores militares. Tinham de contratar para que pessoas do governo dissessem para essas empresas privadas o que elas podiam fazer ou não, tal. As empresas faziam isso porque ou era a opção elas terem mais lucro, porque fazendo esse jogo elas podiam ter vantagens até indevidas, né? Ou então elas corriam o risco de fechar por decreto, pela força mesmo. Porque os caras iam lá e quebravam teatro, podiam quebrar um jornal, podiam quebrar uma empresa qualquer e ficava por isso mesmo. E a gente sabia que houve uma época que eles faziam isso. Qualquer lugar assim, eles invadiam, fosse a título de grupo assim, paramilitar não oficial, como o CCCP, ou então era a própria polícia, o DOI-CORE, o SNI, o Exército, a gente sabia ou as pessoas como o caso do Boris Casoy, por exemplo, como interventor na Folha. O interventor na Folha foi secretário de Estado da Agricultura de um dos governos da Arena, um dos governos estaduais da Arena, o Boris Casoy. Então a gente sabia disso. Essa gente então que pede a volta da ditadura, elas não estão sabendo o que elas estão pedindo. Não fazem ideia. Eles estão pedindo o que elas estão dizendo é o seguinte, pedindo... Não tem a menor noção do que significa isso. Não, eles queriam outro dia recriar a Arena. A Arena existe até hoje, a Arena é o partido do Paulo Maluf. Existe até hoje, ela só mudou de nome. A Arena é o PFL. O PFL, mas como é o nome do partido do Paulo Maluf agora? O Paulo Maluf é o PP. O PFL e o PP formam a Arena, mas o herdeiro oficial da Arena seria o PP. O DEM de hoje é a Arena. O DEM mas o PFL ainda você pode dizer que foi um clone da Arena, né? O PP ele é o continuador oficial, é a Arena que mudou de nome no registro da Justiça Eleitoral. Então, quer dizer, são coisas assim, as pessoas não sabem exatamente quem está no poder. Elas parecem que a situação delas, elas não conseguem se localizar na esquerda porque elas não entendem que a relação que elas têm com o capital é que determinaria a posição delas.
elas também não sabem muito bem quem está no poder, tá? Mas elas têm uma desconfiança de algumas instituições como partidos políticos até certo ponto justificável. Até certo ponto. Até outro ponto não. Por quê? Porque o que seria o normal de fazer? Seria que essas pessoas entrassem nos partidos políticos, militassem neles, levassem suas bandeiras para dentro deles e passassem a se contrapor aos financiadores das campanhas, dos candidatos. Porque a hora que a militância começar a fazer, esses partidos dependerem de militância para fazer política, eles vão ter que fazer uma política mais coerente com o interesse das bases deles. Então, mas aí a gente vê, vamos pegar, por exemplo, o PSTU. Você pega as reivindicações deles, no universo de reivindicação, principalmente de discutir o processo histórico do Brasil, eles estão pensando no mundo enquanto um todo, naquele modelo leninista, na verdade, morenista. Né? É morenista, eles são seguidores do Nauel Moreno. Não, é o Moreno numa linha de hoje, mas se você aprofundar, você vai ver que sim, tem claro, na raiz deles lá toda aquela eles são estrutura na do linha, Lenin. o Nauel Moreno é um trotskista, tá? Então, certo. Eles pegam a ideia do Trotsky, quando eles vão levar essa ideia a cabo e falar da questão do soviético, o Trotsky quando cria o soviético, aquela coisa, mas não vamos entrar nessa questão da Revolução Russa aqui. Mas o PSTU, por exemplo, ele com essa distância ele vai mais para a direita do que para a esquerda. Você vê ele setando com situações bastante complicadas. Aí você pega o PCO. O PCO, eu conheço dentro do PCO um grupo razoavelmente grande de ex-monofistas. Na verdade, as pessoas sério, não estou brincando com você estão não. correndo para não parece é um paradoxo, mas está lá e é monofista, defendia ideias assim, depois do Maluf, inclusive alguns foram meus alunos. Eu não gosto que falam isso, eles ficam comigo, eles têm um pezinho assim para trás porque tem medo de que eu diga essas coisas para eles. Bom, isso... Não, as pessoas saem para qualquer lado, elas não sabem nem para que lado elas foram, mas elas estão lá certas de que elas estão dentro do grupo delas. Isso. Não interessa que tradição, que ideologia tem isso aí. Olha, essa crítica ao PSTU, eu já escutei mais de uma pessoa fazer por mais um motivo, até motivos diferentes desse que você arrolou aí. Mas a questão é o seguinte, o principal problema do PSTU foi não ter conseguido levar uma mensagem para um número maior de pessoas. Esse foi o principal problema dele. E essa dificuldade de levar a mensagem para um número maior de pessoas dos partidos de esquerda é justamente essa. É que você está o tempo todo se deparando com a contra-informação. A informação que não é que não é uma informação baseada numa literatura de esquerda, etc. É uma informação que não é acurada para descrever a realidade em que as pessoas estão inseridas, né? No caso, pelo mesmo motivo que tem gente que imagina que seja possível voltar à ditadura de 64 como se o pessoal de 64 ainda não tivesse no poder. Tem muita gente que vem sim, fala para mim, mas escuta, o PV não representa a esquerda, ou digamos assim, a esquerda está toda a favor de, sei lá, do regime do venezuelano lá, o chavismo. Do chavismo e tal, e eu falo assim, não é bem assim, não é toda a esquerda, não é que todo mundo que apoia o Chaves apoia as políticas dele, são questões diferentes, né? A própria questão de, por exemplo, discutir Cuba, as pessoas falam de Cuba tentando justificar o regime, pelo que o regime fala, mas não situam o principal problema, que é o seguinte, há uma guerra econômica contra Cuba. Existe um desígnio... Cuba, eu ainda considero Cuba uma ilha da Guerra Fria. Pois é, então, existe um desígnio de uma superpotência de promover um genocídio daquele povo, entendeu? E quando você tem um povo atacado com essa ameaça de extinção, a esse ponto que diz assim, olha, uma superpotência diz, ou você faz aquilo que nós queremos, ou nós vamos extinguir vocês,
não compete muito julgar que Vamos regime, seguir que vocês governo pelo que isolamento. eles têm. Pelo isolamento. Não compete muito julgar que tipo de regime que eles têm, o que eles fazem. A primeira coisa... A sobrevivência deles, a sobrevivência isso está em jogo ali. Pois é. Então a primeira coisa é como você discutir, os índios estão tomando bomba de firmas mineradoras, né, que estão, por exemplo, manda um avião lá jogar granada, igual a gente viu num filme brasileiro aí que dizia. Você vai dizer assim, mas esses índios são machistas. Mas eu sei, mas isso justifica matar esses homens, suas mulheres, as suas crianças? Não justifica. Nada justifica. Entendeu? Então é isso. Mas eu acho que agora a gente pode encerrar por aqui, senão a gente vai devagar muito. Para concluir, eu acho que a pergunta da Yara ficou ainda meio no ar. Não tem a possibilidade nesse. Não, então, para concluir, não há. Quer dizer, eu também concordo com isso. E eu acho que a Yara também. Não há possibilidade nesse momento dessa questão, né, ser levada a discussão. O que está acontecendo é que está minando determinadas bases do Estado, está criando uma série de problemas para a sociedade. E aí ela está mostrando, de certa forma, essa elite continua mostrando o poder que tem. E principalmente através da grande imprensa. Das redes sociais também. E as redes sociais com... Pois é, eles agora... têm muito ódio, muita raiva, extravasam isso. Para fazer agora justiça, a gente sempre diz para fazer justiça a gente fala bem de alguém, mas agora eu vou ter que falar mal. A oposição de direita, ela está fazendo um grande desserviço para o país, porque ela não tem do que reclamar do atual governo, porque o atual governo é bastante semelhante no que interessa para eles ao governo anterior, mas eles criticam o atual governo por coisas que não estão acontecendo. É verdade. Eles fazem uma crítica que é completamente desfocada da realidade. Então, para mim, parece que eles estão muito mais preocupados em desinformar a população do que vencer o PT na próxima eleição. Eles querem as migalhas que o povo ganhou, eles querem de volta para eles. A verdade é uma... talvez muito por esse lado. Eles querem então discutir no migalha. Porque eles têm medo dessa migalha transformar numa revolução lá na frente. A candidatura da Marina teve lá uns 20%, mas com todo respeito aos eleitores dela, ela passou a campanha sem dizer nada além de tautologias. Ela dizia coisas do tipo, se não é, não é. Ou é, ou não é. Diga-se de passagem, como você continua dizendo. Ela continua dizendo o que é. Ela não diz nada, não diz nada. E aliás, é um estouro na sociedade. Pois é, ela só diz tautologias. Ela tentou subir nas costas do Chico Mendes, que ela aproveitou bastante disso para ela ser eleita pelas primeiras vezes. Depois, ela só quer ser um índice. Essa candidatura foi que menos isso. E agora, o Aécio Neves está conseguindo fazer um discurso mais vazio que o da Marina. E o que eu digo, ele vai prometer fazer. Só pode o discurso. Ele vai prometer fazer o que já está sendo feito e que não está dando certo. É isso, como se não estivesse acontecendo. Olha, eu digo para as pessoas. Basta olhar o fracasso dele vindo. E eu digo para as pessoas o seguinte: conversem bastante com mineiros para saber quem é o Aécio. Converse com os mineiros. Acho que aqui a gente já pode encerrar, deixar a palavra final para o Aécio. Final é esse, vocês querem saber? Leiam o Diário do Taubaté, que vai estar muito interessante. É isso, obrigada. Um abraço para vocês todos, meu agradecimento por Oswaldo e para o Marminho e até semana que vem.